Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco do ADD Mestramentos, como é que vocês estão? Estamos vivos, né pessoal? Graças a Deus, né? A gente está aí dentro dessa quarentena e não tem sido fácil, né? Mas está nas mãos de Deus, Ele sabe todas as coisas. Eu acredito que muito em breve tudo isso está passando e vai apenas, não vai nos matar, mas vai nos fortalecer. Nós precisamos de alguma forma aprender algo com isso, tá bom? Bom pessoal, hoje o que me traz aqui é esclarecer aí uma dúvida que o pessoal tem me perguntado muito. O pessoal pergunta o que é o projeto Citramico, o que é um Sequal, tudo isso, e a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Bom, o projeto Citramico, ele é um projeto que envolve duas empresas, né? Duas e um órgão. Ele envolve o sindicato dos derivados de minério e petróleo. Ele envolve uma escola de qualificação à distância, que é a MAS Treinamentos, ou EAD da MAS Treinamentos, e envolve aí indiretamente o Cine Maceió. A gente, através da diretora, um apoio, mesmo à distância, mas que garante a gente aí uma confiabilidade do projeto. Esse projeto é para jovens acima de 15 anos, tá? E toda a população em geral. As cidades que têm adotado o projeto Citramico Alagoas, ele tem dado ao jovem acima de 15 anos e toda a população em geral o direito de fazer um curso de qualificação. Esses cursos de qualificação, eles são cursos reconhecidos pelos órgãos. Ele não tem a participação do MEC, mas ele tem reconhecimento por parte do setor pedagógico, das indústrias e da área de concurso público. Por quê? Porque os professores que administram os cursos, eles são professores que têm pedagogia, alguns têm conhecimento notório. Os certificados, eles têm registro de conselho, ou seja, o professor é registrado nos conselhos de classe de nível superior, como o CREA, o CRA, o CRQ, tá bom? O Sequal, o projeto Citramico, ele tem hoje uma grade pedagógica com 18 áreas técnicas e mais de 100 cursos profissionalizantes. Cada curso ele tem uma duração de 45 horas totalmente à distância. Ele é uma cópia de um projeto chamado Escola Home Park dos Estados Unidos. E o que significa Escola Home Park? É home de casa, parque de rua, tá? Então a escola na rua é uma tendência do mundo. Hoje tentar confinar o jovem dentro de uma sala de aula, só mesmo aquilo que é forçado pelo governo, que é o ensino médio fundamental, mas quando passa para matérias eletivas, a gente tem que abrir um leque para ele poder estudar onde ele quer. A partir de 2021 é uma exigência do MEC, na reforma do ensino médio, você ter o curso profissionalizante dentro das escolas. E algumas cidades, tá? Elas vão adotar através das políticas públicas, né? Das autoridades públicas, o Sequal, Centro de Qualificação. O governo deixou bem claro que isso seria feito através de parceria entre a iniciativa privada e o setor público. Por quê? Porque o Sistema S, SESI, SENAI, SENARTE, eles não absorvem fazer isso tudo dentro do Brasil. Os custos são muito altos, então juntar o público ao privado ainda se torna muito bom. É o caso, por exemplo, eu tenho me unido a algumas prefeituras, então os custos são mais baratos e as prefeituras têm um trabalho de boa qualidade. Agora, quais são os benefícios de um curso, de um projeto Sequal, de um centro de qualificação dentro de uma cidade? A primeira coisa é a aproximação do poder público às pessoas. É muito importante as pessoas saberem que o poder público ele tem essa responsabilidade de ajudar, e ele quer ajudar. Eu tenho esse projeto em algumas cidades onde o poder público está muito próximo da população. Eu vou dar um exemplo: um jovem chegar dentro do serviço social da prefeitura e falar: olha, eu queria fazer um curso porque eu quero ir embora da cidade, eu não estou me sentindo bem, eu não estou conseguindo me colocar na cidade. Eu, por exemplo, Marcos, eu sou filho da cidade chamada Satuba. Hoje eu estou com 51 anos, eu com a idade de 16 anos eu fui embora naquela época para São Paulo estudar. Voltei agora para minha cidade natal, para Satuba. Voltei formado em 3 níveis superiores, área de engenharia de produção industrial, química tecnológica, tecnologia química e administração de empresa, curso técnico em mecânica, curso técnico em edificações, pós-graduado em ensino à distância
e pós-graduado em gerenciamento de projetos por uma instituição americana. Então, pode ser que se eu tivesse ficado em Satuba, na minha cidade natal, eu não tivesse tido a oportunidade de estudar tanto e de ser, né, a pessoa que eu sou hoje dentro da área técnica. E isso se deu conta quando eu cheguei numa cidade chamada São Paulo. O poder público me ajudou muito. Naquela época existia um convênio entre o poder público e o Senai, e eu sou apaixonado pelo Senai, apesar que o Senai de hoje não é mais o Senai de antigamente, né? O Senai de hoje virou uma entidade particular. Antigamente o Senai era do povo, hoje eu faço essa crítica abertamente e não tenho medo. O Senai virou uma escola particular, o Senai era gratuito, hoje os cursos do Senai são pagos, e para entrar no Senai, para fazer um curso técnico, é quase como entrar numa USP. Então na minha época tudo era muito mais fácil. Então o poder público está aí para isso. O segundo tópico, prepara para importar. Quando eu saí da minha cidade natal, Satuba, que eu fui para São Paulo, eu tinha terminado o ensino médio no ginásio Manuel Gentil do Vales Bentes, no Lauro Sodré. Eu tinha terminado hoje o ensino médio, né? Naquela época era ginásio. Quando eu cheguei em São Paulo eu estava com o segundo grau completo. E eu cheguei bem em São Paulo naquela época, porque ter o segundo grau completo naquela época, tá? Que eu cheguei em São Paulo, já era uma coisa legal. Hoje ele não serve muito para muita coisa não, tá, pessoal? Hoje, se você não tiver aí qualificação, já estiver caminhando para uma faculdade de curso de qualificação, o negócio já fica meio torto em São Paulo. Mas na época que eu cheguei em São Paulo, uma pessoa chegar do Nordeste com ensino médio completo era muito bem vista, e as portas se abriram para mim naquela época. Eu ganhei muito dinheiro, entrei em grandes empresas porque eu tinha só o ensino médio completo. E graças a Deus o ginásio Lauro Sodré me deu essa oportunidade. E isso é o poder público que tinha financiado, né? Porque o Lauro Sodré tinha sido recém-construído, e eu fui naquela época, eu esqueço agora o nome do nosso diretor, mas eu estudei lá e foi uma coisa maravilhosa. Meu professor de matemática, ainda lembro o nome, era o professor Copal, a professora Lúcia, eu não lembro o nome dos outros professores, faz tanto tempo, né, que estudou, mas me fez um bem muito grande. Outra coisa também, levar a educação da cidade em nível profissionalizante. É muito importante uma cidade, vou dar um exemplo, a minha cidade natal, que tem um polo petroquímico tão perto dela, tem um centro de qualificação, onde ela possa produzir essa mão de obra para atender esse polo petroquímico. Eu vou dar um exemplo, dentro dessa minha escola, eu tenho os cursos de produção industrial. Se a gente falar de um processo industrial, depois de um aluno participar de um curso desse, ele chegar na porta de qualquer empresa no polo, ele vai fazer uma boa entrevista, porque ele vai entender o processo industrial, ele vai entender o que é um layout de uma fábrica, ele vai entender o que é o setup de uma máquina, ele vai entender o que é um setup total, o que é um setup reduzido, ele vai entender o que é um lead time total, o que é um lead time reduzido, ele vai entender o que é uma prensa, o que é hidráulica, pneumática, o que é elétrica. Então ele vai ter gestão. Vai ter prática? Não. Os cursos de gestão hoje é muito mais importante você saber como faz do que você saber fazer. Certa feita, eu fiz um curso de gestão e quando eu fui para a prática, eu via que o que o cara estava fazendo estava errado, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você entender a prática do que você aprender a gestão. É por isso que o engenheiro, ele não sabe construir uma parede, mas ele sabe como se faz para construir. Você não vê o engenheiro com a colher de pedreiro na mão, mas pergunta ao engenheiro como constrói uma parede que ele vai dizer, porque ele tem toda a técnica, né? Então a gente junta a técnica à prática e a parede fica construída, cada um com seus valores. Então vai ser muito importante uma cidade receber um centro de qualificação, aonde quando ela precisar de uma mão de obra qualificada, ela possa requisitar a própria prefeitura através de um cadastro esse tipo de mão de obra. E para fechar o vídeo, preparar pessoas para desenvolver atividades locais. A própria prefeitura, o próprio município, o próprio estado, né, ele absolver as pessoas por ter qualificação. Vou dar um exemplo. O projeto Secol Citramico, ele tem lá os cursos na área de marketing, na área de administração, são muitas coisas legais. Então essas pequenas empresas que trabalham ao entorno da cidade, pode pegar uma pessoa dessa para absorver. Um jovem, né? Aí o que está no primeiro emprego, jovem aprendiz. Então, gente, um centro de qualificação, mesmo à distância, ele traz muito benefício a uma cidade. E é importante o jovem entender que ele tem que se preparar para entender que o celular não é usado só para Facebook ou WhatsApp. O celular ele tem uma funcionalidade muito grande na área pedagógica. Então, eu gostaria muito que você jovem, jovem não, né? Que as pessoas em si, não importa a idade, acima de 15 anos até 100 anos,
que ele aprenda a estudar pelo celular, que ele entenda que o ensino à distância é o futuro. E isso é uma coisa muito boa, tá bom? Então, eu sou o professor Marco do EAD Demestre Treinamentos. Muito em breve nós estaremos aí dentro da sua cidade, conversando com você, fazendo cursos à distância, cursos presenciais e com certeza fazendo aí uma mudança na tua visão sistêmica, levando você a um patamar de conhecimento técnico muito mais aprimorado, tá ok? Então um beijão no coração, fica com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!